hoje mais uma roda de conversa e o nosso tema aqui no nosso projeto O Futuro na T21 é autonomia e empoderamento, um tema tão importante. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre que ferramentas a gente tem, desde quando a gente tem que se preocupar e construir a autonomia realmente, um empoderamento de liderar a sua vida, de conduzir a sua vida da melhor forma para realmente ter longevidade, bem-estar, satisfação, e como isso é importante, não só partindo da pessoa com T21, mas de todos os seus familiares, toda a sua rede de relacionamentos desde a escola, e como é que a gente constrói isso desde o início da vida e sempre, para que possamos todos ter aquilo que nós mais desejamos, que é uma longevidade com autonomia, com liberdade de ser aquilo que se deseja. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no Elo 21 o Alex Duarte, que é educador social e diretor do Cromossomo 21 e da Expedição 21, e duas mães, a Maria Aparecida, que é mãe do Alfredo, que tem 14 anos, que tem trissomia 21, e a Thaís, mãe da Pérola, que tem 11 meses, né, Thaís? Também com síndrome de Down, com trissomia 21, e a gente vai conversar, bater um papo sobre a construção da autonomia na T21, da importância dessa construção. Ok? Obrigada, gente, pela presença. Prazer estar com vocês aqui falando sobre isso. Eu até conversando, vocês estão em estágios diferentes, né? Tem uma mãe de um adolescente que logo vai estar entrando para a vida adulta, e uma mãe de 11 meses, é filha ou filho? Filha. Filha com 11 meses, e que a autonomia ela começa a ser construída agora, né? Exatamente. E a gente tem uma ideia, uma percepção de que a palavra autonomia é uma restrição individual, porque esse é o significado dela, né? Autodomínio próprio, que é minha. Mas não, a autonomia a gente se divide entre as pessoas. Eu, você, nós compartilhamos que a gente faz parte desse mesmo movimento, desse mundo, dessa passagem. Então, a autonomia não é uma coisa individual, onde eu vou ter que, nessa vida, tomar as minhas decisões sempre sozinho. Não, eu posso compartilhar. E é muito importante a gente deixar isso claro, quem fala muito isso, o Dr. Zan, né, Mustafa? Que o outro pode ajudar ou dificultar nessa autonomia. Perfeitamente. Né? E isso é muito legal, porque ou você é obstáculo, ou você é aliado. Isso eu digo de uma pessoa com ou sem deficiência. Nós temos esse poder. A gente fala muito sobre empoderamento dentro do Cromossomo 21, e o empoderamento tem muito a ver com isso. O que é empoderar uma pessoa com deficiência, principalmente na vida adulta, né? Porque na vida adulta a gente já está com a nossa personalidade formada, a gente está numa fase que às vezes tem muitas dúvidas, e aí muita gente chega para você e acaba te desempoderando, tirando o seu poder. Acha que você não é capaz, que você não vai conseguir algum projeto. Isso, mais uma vez, para pessoas com e sem deficiência. E como a gente precisa estar preparado e saber quem eu sou, da minha autoestima, do que eu gosto de fazer, da minha competência, e o entorno faz a diferença. A gente fala muito isso, né? Nós somos a soma das pessoas que a gente convive. Então, se a gente convive num ambiente que está nos desautorizando, que não acredita, que não é capaz, infelizmente, eu vou chegar no momento em que eu vou acreditar que eu não sou capaz. Exatamente. O que vocês pensam sobre isso, mais? Sim, acho que a autonomia é uma construção coletiva, né? A gente, em casa, desde pequeno, a gente sempre deixou o Alfredo seguir o caminho dele da mesma forma que o nosso filho mais velho, que não tem trissomia 21. Então, a gente sempre focou muito nisso, porque a gente acha muito importante. E todo o círculo familiar sempre apoiou essa questão, e hoje nós temos um adolescente que eu posso dizer que tem uma grande autonomia. O Alfredo, ele se desenvolve muito bem, e é um trabalho, né? É uma construção que não é só nossa, não é só dele, e depende muito da gente também, de todo o entorno realmente, né? Do que ele faz, o ambiente que ele está indo, está sendo bom aquilo, estão acreditando nele, não estão. Então a gente tem que ir percebendo isso e dosando, vendo qual o caminho que a gente vai indicando para ele seguir, para ele, com a vontade dele, também decidir o que ele quer. Né? E é nesse sentido que a gente trabalha com o Alfredo. E a gente percebe isso, ele está adolescendo como qualquer adolescente, com todas as questões, né? Com todas as questões, e tá com tudo, e com sonhos.
tem sonhos assim, ele tem os mesmos anseios que o irmão tinha, por exemplo. Ele tem, atualmente ele está trabalhando muito a questão de morar fora de casa no futuro, porque o irmão foi estudar fora, ele enxerga morando fora de casa, então ele quer essa experiência, ele tem já um amigo que vai morar com ele, que é o Léo. Então eles conversam muito sobre isso. Ontem até, uma coisa que eu achei muito interessante, ele foi me ajudar a lavar louça. E ele disse, eu preciso muito aprender a lavar louça, porque o Léo não sabe lavar louça. Então eu vou lavar louça. Eu falei, mas vocês vão morar juntos, então vocês têm que dividir tarefas. Ele também vai ter que lavar louça. Então eu aprendo e eu ensino para ele. Eu falei, tá ótimo. Você já está preocupado que essa parte vai sobrar para ele. ele. Preocupado, mas aí já falei, então, vamos dividir, vocês têm que dividir tudo. É verdade, mas aí eu aprendo e ensino para ele, a gente vai se virando. Então é muito bacana isso. Que barato ver na Maria, porque ela é mãe e a gente tem essa percepção e nós não estamos aqui culpando nem pai nem mãe, mas a gente acredita muito nesse trabalho que nós desenvolvemos, que o pai e a mãe muitas vezes se tornam um obstáculo inconscientemente, né? Por achar que tem um filho com deficiência intelectual, ele acaba criando uma redoma nessa fase da vida adulta. Até aqui você pode ir, mais disso você não pode ir mais. Se cria essa redoma e isso é uma arma danosa para a construção da autonomia. Então, como é preciso vigiar isso, né, Maria? Se vigiar. Sim. Até que momento que eu estou fazendo isso? Né? E não deixar, por conta desse limite que existe no aprender, nesse limite que existe da autonomia. Como tem que cuidar? Como é que você vê isso desde pequenininha, assim? Como é que você, como mãe, já enxerga essa questão? É difícil, assim, né? Às vezes a gente quer super protegê-los, né? Mas depois que eu fui assistir a Expedição 21, ele deu um outro olhar, assim, que a gente tem que ter cautela, que eles são capazes de tudo. E eu sempre falo, o céu não é o limite para minha filha, ela pode muito mais. E a gente está criando a base agora para ela alcançar tudo que ela quiser. Ter a autonomia dela, fazer tudo. E olha que avanço, você ouviu uma mãe falar com a tranquilidade que ela falou. Sim. Sobre o filho. Sim. Né? Com essa planejamento de morar fora de casa. Né? Isso é muito difícil. É verdade. Assusta, Thaís, ouvir alguém falar assim? Não. Um pouco. Ou é um alívio? Tem os dois lados. Será que eu não sou pai, né? Então eu não sei como é que é para quem é mãe. Você é mãe também, mãe? Eu sou. Para a mãe e para o pai, essa questão do sair de casa deve ser um desapego, um trabalho de desapego. Imagina para alguém que carrega uma deficiência, que tem uma deficiência, a gente não está colocando embaixo do tapete. Então isso às vezes, por isso que às vezes se transforma numa superproteção. A gente fala muito a proteção de pai, de mãe, de querer agarrar o filho, de proteger, dar amor, que é super natural, é do ser humano, é da nossa espécie. Mas aí vem um filho com deficiência que a sociedade já nos preparou para dizer que ele não vai conseguir que nem o outro, coisa que não é verdade. Aí vem essa superproteção, que acaba puxando ele, não deixando que ele se desenvolva. Então, como é importante a gente revisar esses nossos conceitos. E eu falo muito nas minhas palestras a importância de eu revisar quais são os meus limites. Porque se eu tenho limites para ensinar uma pessoa, se eu tenho limites para educar alguém, para empoderar, ferrou. Eu não vou fazer inclusão social, eu não vou ajudar alguém a construir autonomia, porque esses são os meus limites. Então, como é importante também a gente conviver com pessoas que estão nesse mesmo patamar da Maria, que acredita, que aposta que o filho pode se desenvolver e pegar essas experiências e apostar, o meu filho também pode. Pode, é um grande exemplo. Hoje a gente teve um depoimento de uma família, você vê, são coisas muito pequenas, foi muito importante. Ela foi a primeira vez, o filho tem 12 anos, começou a comer com garfo e faca, agora, recentemente. E a família contando da alegria de ter conseguido fazer isso e que não sabe por que não começou antes, mas tudo bem, não tem problema. Eles se deram conta disso quando viram um filme dele comendo com colher. E aí, com orientações, a terapeuta ocupacional, ele foi conseguindo, está conseguindo, por exemplo, amarrar o sapato. Quer dizer, isso é a construção da autonomia mesmo. Porque a gente depende dessas pequenas coisas para ser independente. Né? Então, aí ela usou até um termo interessante. Vocês deram coragem para a gente conseguir fazer isso. Porque eu nunca deixei ele mexer com uma faca e cortar um limão, por exemplo. Porque a gente tinha medo. E hoje em dia ele pode fazer o próprio suco, por exemplo. Então, é uma autonomia ali dentro de casa, sim, mas você precisa dessa para
Pra avançar construir pras as outras, né? E assim, não começou antes, ok, tudo bem. Sempre é tempo de se fazer alguma coisa, né? A gente tem vários exemplos de pessoas adultas que foram trabalhar depois de 40 e poucos anos e conseguiram. Para sair de casa, pessoas com deficiência que demoram para sair de casa. E, aliás, hoje em dia isso é uma realidade, né? Os jovens estão saindo cada vez mais tarde. Então não é só uma característica da trissomia, é uma característica da sociedade, mas a gente tem que bater nessa tecla com as pessoas com a trissomia, porque a gente sabe da importância disso. E também se desvincular dessa questão da deficiência. Qualquer coisa que for acontecer, por exemplo, eu estou nesse momento portando o celular. Se eu fosse uma pessoa com síndrome de Down, com a T21, e eu derrubar esse celular no chão, a culpa é da síndrome de Down. Exatamente. Né? Não é porque eu derrubei o celular no chão, eu tive um descuido, ou caiu sem querer. Eu tenho tudo se justifica na deficiência. E nós, seres humanos, a gente julga muitas pessoas, a gente está sempre nessa, querendo encontrar uma resposta. Por que foi? Porque é a deficiência. Ele não conseguiu por conta da síndrome de Down. Ele não falou ainda, não andou, ele não ainda foi morar sozinho por causa da síndrome de Down. E a gente tem que sair dessa bolha e começar a entender que cada um que está aqui está entendendo, está participando, está compartilhando e vai passar isso para o público de uma forma diferente. A gente tem o seu tempo. O nosso tempo de aprender, o nosso tempo de compartilhar, ele é único. E isso vale para quem tem ou não síndrome de Down. Que bom, né? Que bom que a gente pode falar sobre isso agora, discutir. E eu acho que você tem trazido esse assunto aí. Eu fui um obstáculo para os filhos de vocês por muito tempo. Eu sou de uma geração, da geração 90, onde eu não estudei com pessoas com deficiência. Me tiraram esse direito, né? Porque as pessoas com deficiência, ou elas estavam segregadas em escolas especiais, que é um retrocesso, porque para mim isso não é inclusão social, e a gente tem que deixar isso muito claro. Não estamos falando contra as APAES, não estamos falando contra as pestalozes. Pode existir um trabalho de estimulação, mas um contraturno, escola é escola de educação inclusiva. Então naquela época elas estavam separadas ou estavam dentro de casa por uma série de imposições da sociedade. Então eu não tive o privilégio de estudar e também de ser beneficiado, de ter um ganha-ganha com a inclusão social. E aí a sociedade, os maiores glossários, os manuais de educação ensinaram que as pessoas com síndrome de Down aprendiam menos que os outros. Eu fui ensinado assim. E quando eu tive a oportunidade de entrevistar, acho que eu contei isso, vocês devem conhecer essa história, né? Que é o motivo de eu estar aqui hoje conversando com vocês, conversando com a Marie, com as meninas aqui, é porque eu sentei numa redação de jornal impresso com uma menina com síndrome de Down que passou no vestibular da nutrição e eu fui entrevistar ela. Eu fazia um estágio naquela época. E eu cheguei com um preconceito absurdo, porque eu achava que ela não daria conta do recado. Eu pensava, tá, síndrome de Down tem suas limitações, então ela não vai conseguir responder as minhas perguntas. Vou fazer perguntas bem limitadas. O preconceito. O que é o preconceito? Nada mais é do que aquilo que você não conhece e você está julgando aquilo que você não conhece. Eu estava julgando a Adriele sem conhecê-la por conta da síndrome de Down. Você foi preparado já? Já preparado, não dá certo. E com ainda falta de tratativa, né? Porque a gente, naquela época, a gente não sabia nem como lidar com uma pessoa com deficiência. Olha que absurdo isso, né? E aí eu chego para fazer a entrevista com a Adriele e ela me faz uma pergunta. Se muda de posição, ela se torna a entrevistadora e eu era a pauta. E ela pergunta, Alex, você tem um melhor amigo? E eu tenho, por quê? Porque eu não tenho. Ninguém me convida para sair. Lá de vez em quando para tomar um sorvete por obrigação. Mas sabe esses amigos que você saem todos os dias, que ligam para vocês preocupados com a sua vida, dormem na sua casa? Amigos que todo mundo tem fora do portão da escola, fora do portão de casa, eu não tenho. Será que você pode ser o meu melhor amigo? Cara, eu falei sim, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Mas então eu comecei a conviver de fato com a Adriele. E aquela convivência, na primeira semana, já me mostrou tudo aquilo que os maiores especialistas em educação no país daquela época falavam sobre as impossibilidades, o não aprender, que aí vamos entrar para uma parte teórica de que as pessoas típicas, comuns, aprendiam até o QI 70, que as pessoas com síndrome de Down eram o QI 30, mas que elas poderiam alcançar o QI 70. Para mim aquilo ali era um absurdo, porque eu via nela capacidades, eu queria encontrar nela capacidades. Eu estava empenhado, não estava apenas interessado, eu queria de fato conhecer a Adriele. E foi o que eu fiz. E a partir dali eu desconstruí o que a sociedade e o sistema tinham me ensinado. Então, como é importante nós, pessoas,
comuns e sem ninguém na família com deficiência nos permitirmos a viver esse processo inclusivo, né? Porque a inclusão é isso. Para que a construção da autonomia aconteça também, eu preciso ser aliado e não obstáculo da pessoa com deficiência. E eu acho que isso se estende além do núcleo familiar, os tios, os avós, às vezes os pais conseguem fazer isso, a gente percebe de uma forma, mas não consegue estender isso para o resto da família. Vocês sentem isso? Tem esse tipo de dificuldade? Ou não mais? Não, eu acho que existe sim, é um trabalho árduo que a gente tem que fazer, não só no nosso núcleo, mas na família inteira, porque tem aquela coisa de ser anjinho, de ser o café com leite sempre, né? E a gente vai trabalhando, porque é realmente tudo isso que a Alex disse, é uma coisa nova, né? Na verdade, eu também, imagina, na minha época, era assim, não tinha como pensar que um adolescente da idade do Alfredo ia fazer as coisas que ele faz, ia viajar sozinho, ia como T21. Então não tinha como pensar nisso. Nossos exemplos eram exatamente aqueles que a gente nunca via, na verdade, né? Ficavam segregados em suas casas, tudo. Então tá muito enraizado isso. Eu acho que quem vive só é que começa a entender, e aí sim, aí a gente tem que começar a trabalhar com todo mundo para que isso aconteça. E a família, eu acho que é o primeiro obstáculo que a gente encontra, né? Você falou do café com leite, a gente escutou um depoimento outro dia de uma menina, acho que ela tinha uns 8, 9 anos, com síndrome de Down. Ela chega em casa e fala para a mãe: mãe, eu trouxe a minha liçãozinha para fazer. E ela sempre falava assim, liçãozinha. E aí ela foi investigar um pouco melhor e era assim mesmo que a professora falava. Os outros faziam a lição e ela fazia a liçãozinha. E a mãe, a briga dela era justamente essa. Ela chegou na escola e falou: não, eu não quero que ela seja o café com leite, que é, né, que faz liçãozinha. Por que ela não pode fazer a lição? O conteúdo pode ser o mesmo, só que feito de uma forma adaptada, ou dado de uma forma adaptada que facilite a aprendizagem, mais visual, né? Não sei, mas fazer a lição, né? Então, ela já se sentiu o café com leite, não precisou ninguém, e aí a luta estava sendo justamente isso essa. Que é interessante, eles sentiram né? Isso, o Alfredo, quando estava no 4º ano, ele começou, no início do 4º ano, ele chegou para a professora e falou para ela: professora, eu quero escrever letra cursiva como meus amigos, eu não quero mais escrever letra bastão. Olha só. Tá bom, eu vou aprender letra cursiva. Ele falou: por que eu escrevo letra bastão e os outros escrevem letra cursiva? Ninguém me ensinou de barato isso, né? Então isso assim, foi muito legal. Então eles, com a nossa ajuda dos terapeutas, com tudo hoje que a gente tem, então eles mesmos estão se despertando para isso. O que é? Por que eu não posso escrever igual os outros? E escreve. Antigamente ensina, é só ensinar. Se ensinar para aprender. Para todo mundo, né? Como é que eu vou aprender sem passar pelo processo? Exatamente. E antigamente a gente não tinha, inclusive, pessoas com deficiência intelectual que eram protagonistas, que estivessem nessa vanguarda, nessa bandeira. Parem de me chamar de especiais, né? Hoje nós temos, cara, se com deficiência, com síndrome de Down, está dizendo: eu não quero ser chamado de especial. Bora respeitar, vamos entender, vamos compreender. E aí vem a questão teórica, a explicação por conta do porquê do especial, né? Por muito tempo se criaram nomenclaturas inadequadas para tentar sanar algo que não precisa ser sanado. Se acreditava que a deficiência era uma coisa ruim, então se criou a palavra especial para tentar substituir a palavra deficiência, né? E todos somos especiais. E se hoje eu digo que um é especial, quer dizer que o outro não é? E se eu falo que aquela mãe é especial, quer dizer que a outra mãe não é especial? Então eu desempodero o outro ao mesmo tempo e crio um estigma, eu crio um rótulo. E infelizmente os filhos de vocês estão em desvantagem, a gente sabe disso, porque eles já carregam uma marca da deficiência, né? Então eles já se colocam numa posição inferior, que a sociedade inventou isso. Quem inventou isso? Como a gente precisa desconstruir isso? O que a gente está fazendo aqui agora nesse momento é uma desconstrução, é falar de algo que está acontecendo, e quem não estiver acompanhando vai ficar para trás. Eu digo que não existe hoje, que nem ela estava falando, a Maria, do filho dela, na escola. Não, acho que quem falou da liçãozinha, desculpa, foi você. A Maria falou da liçãozinha. Essa professora provavelmente não recebeu uma capacitação para que isso acontecesse, e ela não está errada, talvez essa professora. Ela não recebeu a capacitação certa, e ela está fazendo integração, não faz inclusão. A inclusão é todo mundo junto, misturado, aprendendo nas diferenças.
E o ser humano nunca quando acontece alguma coisa diferente e nós temos comportamentos diferentes, no autismo nós temos comportamentos que parecem que são tão diferentes quando alguém bate a mão, bate os pés, e olha que loucura, aí a gente já está julgando, porque aquilo aí não faz parte do meu comportamento, mas eu não estou disposto a parar e aprender o que ele está querendo, o que ele está querendo me passar para isso, como eu preciso sair dessa posição de julgador do outro, entendeu? Todos somos diferentes, eu já tive comportamentos diferentes também, então a marca que eu recebo, o fenótipo que eu recebo, o estigma, isso acaba te rotulando, né? E a pessoa que escuta esse rótulo, a pessoa com deficiência, ela está te ouvindo o tempo todo, ela demora para aprender, que ela é café com leite. E se nós sabemos hoje a neurociência, ela testa e isso é verídico, que o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e nem imaginário. Toda informação que eu recebo, ele acredita que é real. Muito mais de alguém que é autoridade, mãe, pai em casa, professor. Então ele vai querer vestir isso, olha que loucura, né? Então eles estão ouvindo muito isso em casa, a gente escuta isso na escola, na sociedade. Então é um movimento gigantesco que é um tripé. Eu preciso trabalhar a família, eu preciso trabalhar a sociedade, a escola e a pessoa com deficiência para que a inclusão, para que a autonomia aconteça. Acredito muito nisso. E essa tomada de consciência da deficiência normalmente acontece nessa fase, né, Maria Priscila? Na adolescência. Sim. Né? Eu percebo e perguntam muito mais o que é essa trissomia, afinal quero entender o que é que eu tenho, o que eu sou diferente. Ele já chegou nessa fase? Não, ainda não, mas ele sabe. Ele sabe que ele tem trissomia, mas isso para ele não é nada. Ele vai em frente e não tem. Tem um pedido de autonomia, de independência que é disso, né? Exatamente. Ele não entende assim, muito bem o que é, tudo, mas ele sabe que realmente ele tem alguma diferença. Assim, eu falo para ele, todo mundo tem diferença. Todo mundo é diferente e é assim que vai. Então os questionamentos dele ainda não chegaram nesse ponto, mas ele, eu acho que está preparado para trabalhar com isso. Mas o reflexo dessa postura que vocês têm, a gente vê no comportamento dele, no jeito dele interagir com as outras pessoas mesmo. Esse questionamento é visível. Né? Ele é bem tranquilo, né? Assim, ele faz o que ele acha que tem que fazer mesmo e ele não se envergonha de nada. Ele posso dizer que ele é um garoto empoderado. Ele é um garoto empoderado. Na família. Provavelmente o entorno é empoderado também, né, Maria? Exatamente. Nós precisamos falar muito sobre isso, né? É verdade. Eu sou o meio onde eu vivo. A Expedição 21, que é o documentário que a gente produziu, que vocês assistiram, ele trabalha justamente isso. A gente criou lá dentro, simulou uma sociedade completamente inclusiva. O que é uma sociedade inclusiva? Que aposta, que acredita, que não desautoriza. Porque se eu digo, ele tem síndrome de Down, eu acredito que ele vai ser capaz de ter autonomia. Mas talvez não vá saber acender o fogão. Isso é um discurso capacitista, de preconceito. É um discurso que eu estou desautorizando e não estou percebendo. Então na expedição, a primeira coisa com a nossa equipe, que tinha desde alguém que servia um café até um PhD, todo mundo estava alinhado, estava na equidade. E a regra foi a mesma. Se você está aqui, você não pode duvidar de absolutamente nada. Esse aqui é um ambiente onde nós temos que descobrir qual é o real potencial dessa pessoa. A deficiência tem que dar acessibilidade, o restante é o potencial. Então lá a gente criou isso e foram apenas 4 dias de Expedição 21 que culminou em resultados incríveis que nem nós acreditávamos que aconteceria. Como o Samuel, que se reconheceu como adulto, o Vinícius Estreda, que morava há 30 anos com os pais e está morando sozinho, escreveu o livro. O Matheus Rocha, que pulou de paraquedas, é o primeiro jovem com síndrome de Down do mundo pulando de paraquedas. A mudança foi tanta e a gente enxerga isso na postura, na maneira como eu me enxergo hoje, na maneira como eu pergunto para o meu pai por que eu não posso fazer isso e meu outro irmão pode. Então abriu uma tampa lá, né? E também nós temos que entender que às vezes empoderamento demais faz mal, tem que ter uma medida, né, para todo mundo e você tem que arcar com as consequências da autonomia. No momento em que eu tenho decisões para tomar, que eu tomo decisões e que às vezes não são corretas, eu arco com as consequências. Isso é autonomia também para todos nós, né? A responsabilidade. A responsabilidade. Né?
O depoimento dos pais foi muito interessante. Muito né? interessante. Como eles sentiram a diferença na hora que eles voltaram. Né? Total, Como eles né? estavam muito diferentes. E foi unânime, assim, os 18 pais falaram, eles voltaram cobrando, né? Eu quero poder, eu acredito que eu possa fazer isso. Por que até agora eu não pude fazer? Se lá na casa eu fiz. E toda a criação da Expedição 21 foi em cima do que os jovens achavam que eles não eram capazes de fazer. Nós fizemos um questionário 3 meses antes, onde a gente perguntou: o que você acha que você não consegue fazer, né, que você não dá conta? E para os pais a mesma coisa. E em cima desses achismos, essas crenças limitantes que todos nós temos, nós criamos os desafios da Expedição 21, onde eles passaram por esses desafios e conseguiram ultrapassar esses limites de quanto era possível fazer, né? Então, às vezes, o maior limitador está aqui dentro, na minha cabeça. Essa máquina incrível que é o nosso cérebro, né, Marie? Que comanda esse corpo, esse frasco. E aí eu acho incrível o trabalho que o Elo faz, porque o Elo 21, ele trabalha com a epigenética, ele trabalha sobre a alimentação. Para que eu tenha construção de autonomia, eu tenho que ser empoderado, meu corpo também tem que estar bem, né? Eu tenho que alimentar bem a minha mente, mas principalmente aquilo que eu como. Isso para todas as pessoas, para todas as pessoas. E além disso, eu tenho que aprender a cuidar de mim, cuidar do meu corpo. E esse autocuidado envolve, como você falou, alimentação, envolve o exercício físico, envolve a saúde mental. Né? Então, a pessoa se reconhecer se cuidando, e isso junto com a família. Então, todo mundo ali com uma vida saudável e ativa. Né? E muitas vezes é a própria criança ou a pessoa com a Trisomy 21 que traz essa saúde para dentro da casa, faz esse trabalho inverso, modifica os hábitos da família, né? Então isso, e a inclusão aí acontecendo ali dentro de casa, inclusive na comida, né? Inclusive na nutrição, né? Vocês devem ter alguns exemplos aí, né? Que mudam o hábito da família. Mudou. Mais saudável, mais certinho, no horário dela. Bem legal. Alimentos que a gente não conhecia, agora a gente introduz no nosso cardápio. Olha só que bacana. Bem legal. E o que vocês esperam assim, para o futuro dos filhos de vocês? Você está indo muito cedo, né? Mas a Maria aí que já está... Eu não sei o que espero. A gente tem as mesmas expectativas para os 2 filhos, assim. O Alfredo vai chegar onde ele quiser. A gente não pensa assim. Não coloca um teto. Vai fazer isso, vai fazer isso, exatamente. Se ele quiser terminar o ensino médio, fazer faculdade, vai fazer. Se não quiser, vai trabalhar. Acho que vai, com certeza. Seguir o caminho dele, é isso que eu espero, que ele seja feliz seguindo o caminho dele. Assim, como a gente espera do filho mais velho também, que eles sigam, não é? E que a gente possa estar ajudando sempre, a gente sempre está orientando e tal. Mas é isso, eu acho que o limite que dá é ele, não é, gente? A gente não tem. Só a única coisa que a gente quer é a felicidade, que sejam felizes. Como qualquer pai, né? Como qualquer pai, né? Exatamente. É isso aí. Bom, eu queria agradecer, então, acho que foi um início de um papo, isso não precisa parar aqui, né? Se tiverem dúvidas, sugestões, inclusive de temas, pode entrar em contato com a gente em qualquer canal de comunicação do Elo 21 ou do Alex Duarte. Contato com as mães pode ser feito através do contato do Elo do WhatsApp do Elo 21 também, tá bom? E queria agradecer por isso e que a gente possa continuar falando sobre isso, sobre essas questões. Eu agradeço muito por participar. Foi muito bom. Foi. Eu acho que inclusão é isso, né, Maí? Nós estarmos todo mundo na sintonia, acreditando principalmente, não só acreditar, porque não adianta eu só acreditar e não praticar isso no meu dia a dia, colocar né? na ação, né? Na ação, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo hoje, o que você tem feito pela inclusão social? Se você não tem um filho com deficiência, hoje você é um obstáculo ou você é um aliado de alguém com deficiência? Hoje você acredita nas pessoas com deficiência, você convive com as pessoas com deficiência, você respeita o tempo de cada um para aprender? A gente não se faz essas perguntas porque nós não vivemos, né, nesse movimento, porque eu não tenho um filho com deficiência, às vezes eu não sou professor de uma pessoa com deficiência. E eu preciso me preparar. E nós temos que entender hoje que a inclusão está no ponto número 1 dos investimentos, as campanhas publicitárias, a diversidade. Hoje nós vivemos um novo momento. Você imagina como é que era, Maria? Há um tempo atrás, né? Eu tenho a Liane Colares, 55 anos, que participou da expedição. Naquela época,
que era a inclusão social, como é que os movimentos que eles tiveram que fazer para pavimentar o que a gente está conquistando hoje, né? O que a gente conquistou hoje e que ainda, mesmo assim, sofre represálias por conta de que as pessoas não acreditam que seja possível a construção. É isso aí, gente. Então, queria agradecer novamente, tá? Que a gente possa continuar em outro momento. Sim. E se vocês tiverem outros temas, sugestões, a gente se encontra novamente. Tá bom? Com certeza. Obrigada. Até a próxima, eu que Obrigada. agradeço. Obrigado, até a próxima.